Nishinradeva é uma festa muito querida, Nishinradeva é assim muito celebrado, porque é o protetor, né? Assim, é uma manifestação divina como alguém que vem para proteger o seu devoto. E isso é muito bonito, porque na literatura védica você descreve assim milhares de manifestações divinas, né? E Nishinradeva ele parece ter esse propósito exclusivo, né, de proteger Prahlada Maharaj. Não que Krishna não apareça sempre para a proteção, né? Até é algo que ele diz na Bhagavad Gita, que ele vem sempre que há um declínio do Dharma e uma ascensão do Adharma, né? Um declínio então da religião, da moralidade, da justiça, da piedade, e uma ascensão então da imoralidade, da irreligião, da injustiça, das impurezas, né? Ele vem pessoalmente, mas ele não vem necessariamente para aniquilar seres que não são divinos. Primeiro que se fosse assim, ele teria que vir bastante, e outra, ou então nem vir, porque o final da era de Kali, Shiva exibe os seus Rudras e já liquida todo mundo mesmo. Então para que ele teria que vir para esse propósito? Então o grande lance é, na verdade, para a proteção do devoto, né? E aí é uma coisa que a gente sempre fala, sobretudo para quem está começando a ter contato com essa cultura agora, né? Porque aqui a gente tem aquelas formas de você compreender o absoluto, que não são excludentes, né? Elas se intercalam, elas se complementam, né? O absoluto como um ser imanifesto, impessoal, onipresente, onipenetrante, onisciente. O absoluto como algo que está presente em cada um de nós, né? Em cada ser consciente, como uma alma suprema, e o absoluto como uma pessoa suprema. Mas essa pessoa suprema, ela é ilimitada. Ela não é uma pessoa limitada num tempo e espaço como nós, ela se manifesta continuamente. Porque esse é um ponto muito forte para a gente entender o conceito de uma verdade que a gente diz ser absoluta. Se uma verdade é absoluta, ela não pode estar congelada, ou numa manifestação pessoal, ou num tempo histórico. Ela não pode. Por isso que quando a gente fala que a Bhagavad Gita é atemporal, a gente está querendo dizer, inclusive, que ela não é presa no tempo em que a Bhagavad Gita foi falada. Senão a gente estaria limitando a verdade absoluta. E não só isso. A Bhagavad Gita além de não ser presa num tempo histórico, porque ela é absoluta, ela se revela continuamente para quem quer que leia. A Bhagavad Gita se revela para mim diferente do que se revela para o Vrishabhana, do Baladeva, para a Fernanda, para o Kleber, para a Saranga. É diferente. Porque a verdade absoluta é isso. Ela vai caber em cada compreensão distinta. E ela tem que ser capaz disso. Senão, que absoluto é esse? Limitado? Se é absoluto, é ilimitado. Não pode estar limitado nem sequer numa compreensão específica de um povo, de uma cultura, de uma religião. Ela é completamente aberta. Então essa é a verdade absoluta, essa é a natureza da verdade absoluta. Então Krishna, ele se manifesta continuamente, não só neste planeta, mas em todos os universos materiais, em todas as dimensões desse universo. Aqui às vezes a gente tem uma visão limitada de terra, de céu, de coisas que a gente consegue ter uma dimensão com os nossos sentidos. Mas o Śrīmad Bhagavatam fala de manifestações de Krishna que nem sequer aconteceram aqui neste planeta, como por exemplo Nishinradeva, né? Então, ou seja, ele é ilimitado e se manifesta de várias formas. E Nishinradeva é uma forma desconcertante. Ela é desconcertante, porque muitos filósofos falavam que o homem projetava Deus à sua imagem, né? Ou seja, porque eu tenho uma forma, então eu projeto Deus como uma pessoa, para estar ali, não sei o quê. E Nishinradeva? Nishinradeva estraga esse argumento por completo, porque é uma forma que nem existe. Não é nem que ele é um peixe. Não, ele é nada, ele é uma coisa que não existe. Nós não temos nenhuma experiência de um ser que é da cintura para baixo, ser humano, da cintura para cima, um leão, mas é um leão com milhares de braços, com um monte de cobra sobre a sua cabeça. Não tem leão assim. Então ele é um ser já completamente extraordinário, né? E Krishna, quando ele se manifesta em formas pessoais, além dele se manifestar em formas completamente extraordinárias, como Hayagriva, como Nishinradeva, ele ainda se manifesta como Matsya, como Kurma, ou seja, como um peixe, como uma tartaruga, como um porco. Um porco. E ainda é descrito como um porco lindo. Um porco, um javali lindo. Quem aqui já viu um javali realmente bonito, cara?
esteticamente agradável, é um javali lindo. Então Krishna ele consegue fazer assim. Como todas as criaturas são divinas, ele se manifesta em todas as criaturas. Então ele tem ilimitadas manifestações, como todos os seres que ele já criou, ele já manifestou-se como aquele ser, para se mostrar onipresente ali naquele lugar. Então assim, Nrsimhadeva ele vem como essa forma completamente absurda para a nossa capacidade de compreensão. E aí me lembra muito Nityananda Roy, que contou isso aqui, que era... Eu realmente não sei se esse diálogo de fato aconteceu, porque ele é retratado num filme, então pode ser uma romantização disso, mas ainda que não seja, é genial, ainda que não tenha acontecido, que era um diálogo entre dois escritores, nem vou citar o nome dos escritores, vai que o diálogo não aconteceu de verdade, mas fica a ideia pra gente, um escritor ateu e outro escritor cristão, e o ateu fala pro cristão, eu só poderia acreditar em Deus se esse Deus realmente se revelasse como um supremo contador de histórias. Que ele, como um escritor, ele fala, porque o ser humano precisa de histórias, ele é alimentado por histórias, ele sobrevive com histórias, ele precisa de histórias para viver, continuamente. Sem histórias ele não vive. Foi assim nas tradições orais que sobreviveram por milênios na oralidade, né? Ou seja, com histórias. Tradições orais que contavam histórias. Os Vedas, a maior parte os Vedas tem toda uma parte de sistematização, de alfabeto, de matemática, etc. Mas o que é a maior parte da literatura védica? Histórias. O Mahabharata é o quê? A maior história. O Ramayana é o quê? História. Puranas é o quê? História. A Bíblia é o quê? Histórias. A Bíblia não tem nem sequer uma seção como o Upanishad, né, de mais sistematização filosófica, Vedanta Sutra. Você até tem os salmos, né, que vão ser orações, cânticos, mas em geral são histórias, né? Ou seja, a gente sobrevive de histórias, de Gilgamesh, Beowulf, histórias da antiguidade, histórias de hoje, romances. Você entra numa biblioteca, numa livraria, a imensa maioria dos livros são livros de histórias, de romances, de histórias em quadrinho, novelas, e depois na televisão, novelas, filmes, ou mais, história de Instagram, a vida dos outros. Você está numa vila, você quer ouvir a história do outro, a fofoca. Histórias. O ser humano ele é alimentado por histórias. Então, Krishna se revela em casos como o de Nrsimhadeva como um contador de história supremo, como aquela história que parece além da imaginação humana, assim, que é tão cheia de sentidos e cheia de possibilidades de leitura e coisas tão inimagináveis. Você fala, uau, isso aqui não pode ter sido bolado por qualquer pessoa. Então é assim que é a história de Nrsimhadeva. E ainda tem um outro detalhe que eu sempre falo, né, que é a concepção de tempo cíclico que a gente tem nos Vedas, que o tempo para o pensamento védico não é um tempo cronológico, com início, meio e fim, como a gente tem o tempo. Como a gente foi criado, a gente vai estudar a história, traça a linha do tempo, vê lá em 1945, quando acabou a Segunda Guerra, em 1946, o tratado e tal. Então toda a nossa história é contada como cronológica. A Bíblia é um livro cronológico, o primeiro livro é Gênesis, o último é Apocalipse. Então toda a nossa concepção de tempo é cronológica. E o tempo cronológico dá pra gente um problema. Dá uma certa conforto, mas dá um problema. O problema é, se o tempo é cronológico e teve um início, tem um fim. Ok. Mas então tudo que vem no meio parte para uma evolução. Então a gente tem aquela coisa, não, o ser humano está evoluindo. Ele está evoluindo. Ele não está mais nas cavernas, porque a gente entende o tempo como cronológico. Mas os Vedas entendem o tempo como cíclico. O tempo não é cronológico, ele é cíclico. Ele tem um início, meio e fim, tem um início, meio e fim, tem um início, meio e fim. Continuamente. Então a gente vai entender os macrociclos como as eras, as grandes eras, o dia de Brahma, a noite de Brahma, né? Toda a concepção de tempo cíclico que passa por grandes tempos cósmicos até o nosso tempo dentro do tempo, que é o Sansara, né? Ou seja, os nossos ciclos de Sansara e os nossos microciclos também aqui nessa vida. Quando a gente repete situações e não consegue sair dela, e aquilo volta, você acha que você já superou e de repente volta, porque você ainda não saiu daquele ciclo para entrar num outro, enfim. E nessa concepção de tempo cíclico, é um tempo que vale para o mundo material. O mundo material é cíclico. Nesse sentido, ele também tem sua eternidade, porque esses ciclos acontecem eternamente. Mas, na criação espiritual, que não pode nem ser chamada de criação, né? Na existência espiritual,
o tempo ele é eterno. Então, que significa que não tem nenhum tipo de percepção de passagem de tempo. A gente nunca percebe que teve um ontem, porque nunca vai ter um amanhã. E, obviamente, isso é impossível da gente entender, porque aqui a gente está condicionado numa máquina, numa mente, numa inteligência, que raciocina a partir de um tempo cíclico ou cronológico, mas que é um tempo que tem início e tem fim, mesmo que a gente entenda que depois do fim vai ter outro início. Mas ainda assim ele é condicionado nesse momento. Isso é importante para a gente entender as manifestações de Vishnu que aparecem no Bhagavatam ciclicamente dentro da criação. Então Nrsimhadeva, ele vem após um ciclo anterior, que é o ciclo dos irmãos. Primeiro tem a história de como esses irmãos vieram parar na criação material, que é os irmãos Jaya e Vijaya, que são os porteiros de Vaikunta, que, iludidos, eles e os sábios Kumaras, acontece uma lila e eles são amaldiçoados a aparecerem aqui na existência material durante 3 vidas como antagonistas divinos, asuras, ou como a gente gosta de traduzir, uma tradução um pouco imprecisa, demônios. Por que eu digo imprecisa? Porque esse termo no sânscrito não existe. O termo é não divino. Eles são não divinos, eles negam qualidades divinas, porque Krishna vai falar na Bhagavad Gita das qualidades divinas e das qualidades não divinas. Só que Krishna vai falar de um jeito interessante. Ele vai falar que todos nós temos qualidades divinas e não divinas. Ou seja, potencialmente todos nós somos ou seres divinos ou asuras, seres não divinos. Depende do que a gente vai trabalhar. Lógico que nós já nascemos com algumas qualidades divinas ou não divinas mais desenvolvidas que outras. Uns com mais qualidades não divinas, outros com mais qualidades divinas. Isso é lógico. Dentro dos Vedas é assim. Mas é importante a gente entender que a gente tem... O Bhagavad Gita é bem didático para a gente poder identificar na gente as qualidades divinas e exaltá-las. E enxergar na gente as qualidades não divinas e deixá-las de lado. A gente não vai precisar nem sequer suprimi-las, porque só o fato da gente exaltar as qualidades divinas, as não divinas vão sair. Elas não coabitam, elas são água e óleo, elas não se misturam. Então, isso eu vou entrar de novo lá no final na oração de Nrsimhadeva. Então, quando no capítulo 16, Krishna vai falar, é de uma forma didática para que a gente possa reconhecer isso na gente. Por exemplo, quando a gente lê destemor, purificação da própria existência, cultivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifício, estudo dos Vedas, austeridade, simplicidade, não violência, veracidade, estar livre da ira, renúncia, tranquilidade, aversão a encontrar defeitos, que é muito bom, compaixão para com todas as entidades vivas, estar livre da cobiça, gentileza, modéstia, firme determinação, vigor, clemência, fortaleza, limpeza, estar livre da inveja e da paixão pela honra. Essas são as qualidades divinas. Poxa, a gente tem algumas dessas, ainda que por alguns momentos, ou o seguinte, a gente consegue se atrair por essas qualidades. Só que infelizmente a gente também tem as outras. Quando a gente vai ler as não divinas, a gente fala, opa, não tô com a bola toda assim, A gente lê aqui orgulho, arrogância, presunção, ira, rispidez, ignorância. Fala, tá, eu tenho essas também. Ele vai falar mais. Ele fala que a pessoa que é não divina não sabe o que se deve fazer e o que se não deve. Ela não tem limpeza, ela não tem comportamento adequado, ela não é veraz. Eles dizem que esse mundo é irreal. Ele não tem inteligência, ocupa em atividades que prejudicam o mundo todo. Se refugiam em desejos hedonistas, insaciáveis, absortos na própria presunção, orgulho, falso prestígio. Estão sempre comprometidos com o trabalho sujo, atraídos por aquilo que é impermanente. Eles acreditam que satisfazer as necessidades do corpo é a necessidade primordial da civilização humana. Tem uma ansiedade inesgotável. E aqui é interessante, recorrem a meios ilegais para obter dinheiro que investirão no gozo dos sentidos. E ele fala uma coisa interessante, que ele diz que
ser demoníaco ou não divino pensa: tanta riqueza eu tenho hoje e vou ganhar mais conforme meus planos. Ele é um acumulador de riqueza. Tenho tanto... Porque isso aqui é o oposto do que fala a Bhagavad Gita, né? Quando o Krishna diz que você vai renunciar aos frutos do seu trabalho, os frutos das suas... Aqui o cara quer mais, e mais, e mais, e mais. A gente não raciocina mais nisso, cara. A gente não consegue dimensionar o que é $1 bilhão. O cérebro humano nem sequer vislumbra o que é isso de fato. Então aqui ele fala: tenho tanto agora, e isso aumentará mais e mais no futuro. Matei meu inimigo, meus outros inimigos também serão mortos. Ele fala: eu sou um senhor de tudo, sou desfrutador, sou perfeito, poderoso, feliz. Sou a pessoa mais rica, rodeado por seres aristocráticos. Ele fala: não há ninguém tão poderoso e feliz quanto eu. E olha esse final que é muito importante. Ele fala: executarei sacrifícios, farei alguma caridade, e com isso ficarei contente. Ou seja, ele até faz caridade. E isso a gente vai usar para entender Hiranyakashipu. Porque quando a gente vai ler a história de Hiranyakashipu, não era uma pessoa qualquer. Era uma pessoa que fez penitências que abalaram o universo. Não era uma pessoa qualquer. Ou seja, se você passa por uma pessoa como Hiranyakashipu, que está lá numa posição de yoga, quem é professor de yoga aqui sabe fazer. Os braços para cima, uma perna levemente dobrada e a outra perna dobrada sobre essa perna que está levemente dobrada, entendeu? É assim que ele ficou. Só que ele ficou assim por anos e anos e anos. Aí vamos supor que a gente passa por uma pessoa dessa. Tá ali um asceta, tá ali um yogi, tá ali uma pessoa religiosa. Mas era Hiranyakashipu. Então, ou seja, primeiro a gente entende que Hiranyakashipu então vem como, né, Jai Vijaya, amaldiçoado, aparecer aqui durante 3 vidas, e essa já era a segunda aparição dele ali, como em algumas versões a primeira, né, como Hiranyakashipu e Hiranyaksha. Hiranyaksha, ele se torna muito poderoso e ele rebaixa a Terra para dimensões inferiores do universo. E isso, a realidade védica é uma realidade, igual eu falei, de múltiplos universos e múltiplas dimensões. Dimensões que coexistem às vezes no mesmo espaço físico. Então ele rebaixa a Terra para dimensões energéticas, frequências inferiores. E aí Vishnu vem como Varaha, um javali lindo, como eu falei, e resgata a Terra dessa dimensão inferior. A Terra, inclusive, a deidade predominante da Terra, que é uma deidade feminina, nos Vedas chamada de Bhumi, é a nossa Gaia, Pachamama, e Bhumi se casa inclusive com Varaha. Ela se apaixona pelo seu herói. Ela fala pelos olhos de lótus de Varaha-deva. E os dois vão morar lá em Tirumala, perto de Tirupati, nas montanhas de Tirupati, e tem a deidade de Bhumi e Varaha-deva. É o casal Bhu-Varaha, que seriam então os regentes da terra. Só que o irmão de Hiranyaksha, Hiranyakashipu, nunca aceitou a morte do irmão Hiranyaksha. E ele declara guerra a Vishnu. Ele fala: eu vou matar Vishnu. Eu vou matar os Brahmanas. Eu vou acabar com essa cultura védica. Se eu acabar com os Brahmanas, se eu acabar com os sacrifícios, eu destruo a cultura védica. Eu vou acabar com esse Vishnu. Isso é uma coisa interessante, porque eles são chamados, no Bhagavata, por exemplo, de ateu. Um ateísta. Só que não é um ateísta como a gente é, às vezes. Eu não acredito em Deus. Acredito. Não é uma coisa assim. Esses caras tinham certeza absoluta que Deus existia. E a arrogância e a presunção e a ira era tão grande que ele fala: eu sei que ele existe e eu quero o lugar dele. Eu quero estar no lugar dele. Eu quero ser o controlador supremo. Eu vou ser o eterno. Eu vou tomar o lugar de Deus. Deus existe, é o controlador supremo, e eu quero o lugar dele. Eu não quero me sujeitar a ele, eu não vou adorá-lo. Eu vou estar no lugar dele, eu vou ser ele. E esse era Hiranyakashipu. Inclusive, se a gente lê no Bhagavata, aqui no 7º canto do Bhagavata, do Bhagavata Purana, aqui até Nishinradeva, conta a história de Nishinradeva e tem as falas de Hiranyakashipu para a mãe dele, que estava triste porque Diti, né, que estava triste porque Hiranyaksha tinha morrido. E ele vai falar sobre a impermanência da alma.
porque ela não deveria se lamentar, sobre Samsara. Ou seja, era uma pessoa muito inteligente, sabia o que estava falando. Depois, quando ele vai fazer as suas austeridades e penitências, quando Brahma finalmente vem, porque aquelas austeridades eram tão severas que ele nunca tinha visto ninguém fazer aquilo, ele faz orações lindíssimas para Brahma, como o Senhor é o grande criador do universo, tudo existe por sua causa, senão seria só escuridão. E Brahma é atraído pela austeridade dele e fala: peça-me uma bênção. E quando Hiranyakashipu, então, ele tenta pedir para ser eterno, ele não podia pedir para ser eterno, porque nem o próprio Brahma é eterno. Brahma, dentro de todas as divindades védicas, ele é, assim, entre aquelas que não são o absoluto, ele é a principal. Mas ele é um diva, uma alma que encarna nessa posição de Brahma como criador do universo. Acima de Brahma, Shiva, Vishnu, as manifestações de Vishnu, aí já são aspectos do absoluto mesmo. E então ele pede uma bênção, né? Que ele não queria ser morto nem dentro nem fora de um lugar, nem de dia nem de noite, nem na terra, nem na água, nem no ar, nem por nenhuma arma já inventada na criação de Brahma, nem por nenhum ser criado por Brahma. Ou seja, não pode ser nenhuma das 400 espécies de vida humana, nem os semideuses, nem nada. Nenhum ser criado por você pode me matar, né? E ali naquelas bênçãos ele se torna praticamente imortal, obviamente. E ele conquista então os planetas celestiais, todas as dimensões superiores, inferiores. Ele conquista os lares de Brahma, de Indra, de Yamaraj, ele conquista tudo. Os semideuses, inclusive, têm que se refugiar, se escondem em corpos de animais, etc. Só Shiva e Vishnu não ficavam sujeitos a ele. E nisso, na família de Hiranyakashipu, a esposa dele fica grávida, e até o momento em que os semideuses conseguem sequestrar a mãe de Prahlada Maharaj, esposa de Hiranyakashipu, com a intenção de matar o filho dela. Porque eles falam: se Hiranyakashipu é esse problema, imagina o filho do homem, vai dar ruim para nós. É como no caso no Ramayana, Ravana deu trabalho para Ramachandra, mas Indrajit, filho de Ravana, deu muitíssimo mais, mas muitíssimo mais. Indrajit chegou a derrotar o exército, chegou a derrotar Lakshmana, né? Nem tanto que Hanuman tem que ir até os Himalaias para poder trazer as erras Sanjivani, porque Indrajit tinha envenenado o irmão. Então Indrajit foi o que mais deu trabalho. Indrajit, para poder ser derrotado, eles precisaram ser até um pouco desonestos na batalha para poder derrotar Indrajit. Então, ou seja, eles estavam com esse medo: o filho vai ser muito pior, a gente tem que acabar com esse filho agora. Mas nisso Narada Muni, um grande sábio, protege. Ele fala: não, vocês não sabem quem é esta criança. E mais, não é assim que a gente vai fazer. A gente não vai matar um recém-nascido. A gente não vai, em hipótese alguma, causar qualquer mal a uma mulher. A gente vai, vocês querem resolver esse problema? Eu vou pregar para o filho dela. E aí, Narada Muni recita versos das escrituras sobre Vishnu, quando Prahlada Maharaj ainda estava no ventre da sua mãe. Então, quando Prahlada nasce, ele já nasce um grande devoto. E essas histórias, elas, como eu falei, elas têm muitas camadas de leitura. Prahlada Maharaj, essa história a gente fala que é de Nishinradeva, mas não é, é de Prahlada Maharaj. Nishinradeva vem, faz, vai embora. Prahlada Maharaj deixa toda a ciência de Bhakti pra gente. Essa história é sobre Prahlada Maharaj. Vocês sabem que Krishna dá mais destaque para o seu devoto do que para ele mesmo, né? Krishna, na Bhagavad Gita, era o cocheiro de Arjuna. Arjuna era o grande guerreiro que ia lutar. No Ramayana, Hanuman dá um salto e chega do outro lado de Lanka. Ramachandra tem que 7 dias ficar orando para o oceano deixar ele pôr as pedras, para ele fazer uma ponte, aí atravessar para o outro lado. Hanuman exibia todos os poderes místicos. Rama era um humano.
Então aqui é a mesma coisa, Nishinradeva vem, mas é Prahlada que leva todo o crédito, né? Então Prahlada é o grande devoto, Prahlada é o grande Vaishnava, Prahlada é o ser puro que aparece numa família demoníaca, para mostrar mais uma vez que a qualidade de uma pessoa não é determinada pelo seu nascimento. Isso aqui, para nós, tem uma relevância. Para a Índia, tem 47 milhões de vezes mais relevância. Uma sociedade ainda presa num sistema de castas absurdo. Então aqui ele está mostrando que na família mais baixa, de seres atrozes, surge um ser iluminado, pronto para guiar toda a humanidade. Ele não nasceu em família bramínica, não, nasceu filho de Hiranyakashipu. Então, Prahlada Maharaja nasce, e ele sempre falava de Krishna, só falava de Krishna. Isso provocava a ira de Hiranyakashipu, que então pediu para os filhos do seu próprio mestre espiritual cuidar daquele menino. Ensina para esse menino aí a verdadeira religião. Sabe o que é interessante? Que Hiranyakashipu queria ensinar para Prahlada Maharaja uma religião bem da teologia da prosperidade. Assim, né? Ou seja, você vai trabalhar, você vai ganhar dinheiro, aí você vai usar esse dinheiro, e você vai acumular dinheiro, e aí você vai ter domínio sobre os outros, e aí você vai ter poder. E era isso que ele queria que Prahlada aprendesse. Só que Prahlada não estava nem um pouco interessado nisso. E ele já sabia toda essa ciência. Ele falava, não, nada disso é permanente, a gente tem que se fixar no eu. Enfim, aquilo irritava Hiranyakashipu muito. E irritava a ponto dele depois tentar matar Prahlada várias vezes. Mas Prahlada tem as histórias clássicas dele convencendo seus outros amiguinhos. Falei, escutem-me enquanto eu falo. Vocês estão aqui presos nessa realidade, mas o que vocês estão aprendendo aqui não vai libertar vocês. O que vai libertar de vocês é Bhakti, é a devoção ao Senhor Supremo, entender que todos nós somos parte dele. E ele fala assim coisas incríveis para os seus coleguinhas, né? E aí, inclusive dando crédito para Narada Muni. Ele fala, não, que eles falaram, mas Prahlada, como que você aprendeu tanta coisa? Porque seu pai não é assim, os professores não nos ensinam isso. Aí eles queriam saber o quê? Você é um ungido, né? Você é um iluminado, você já nasceu pronto? Que só pode ser, você nasceu pronto, porque você não aprendeu. E aí, para ele não ficar com esse crédito, eu nasci pronto, é meu próprio mérito, ele não. Foi Narada Muni, que enquanto eu estava no ventre da minha mãe, ele recitava para ela os ver. Então por que sua mãe também não é uma devota igual você? Porque ela está em associação com meu pai, tudo ela acabou esquecendo. Mas eu tive a bênção de Krishna, de Vishnu, de não me esquecer. Então eu estou aqui falando para vocês, com muita humildade. Obrigado, Raga. Hare Krishna. E aí, assim, ele era sempre muito humilde, muito manso. Quando a gente fala, quando ele conversava com o pai dele, às vezes a gente lê no texto, parece que ele está desafiando o pai, mas não, era com muita compaixão, com muita humildade, com muito carinho. Ele queria muito que o pai dele ouvisse a mensagem. Ele queria muito que o pai dele aceitasse aquela verdade de que, pai, tudo que você tem, toda essa fama, todo esse poder, toda essa beleza, vem de Vishnu, vem de Krishna. Seja grato. Sabe? Ele queria isso. E Hiranyakashipu, Prahlada era muito bonito, né? Hiranyakashipu, quando via Prahlada, ele também era tomado por um sentimento de afeição, abraçava Prahlada, beijava Prahlada. Só que quando Prahlada começava a falar, tem um caso dele pegar Prahlada e jogar. Sai daqui, menina! Jogar Prahlada no chão. E ele falar, olha, não tem mais jeito. Como esse menino é completamente aliado de Vishnu, e Vishnu é meu grande inimigo, e não tem mais jeito de convencer esse menino do contrário, ele tem que ser morto, porque senão ele vai causar a minha morte. Então ele tenta matar Prahlada de várias formas. Ele pede para os Rakshasas furarem Prahlada com um tridente, e eles não conseguem. Eles pedem para jogarem Prahlada de um penhasco, ele não morre. Ele pede para ele ser pisoteado por elefantes, ele não morre. Ele pede para ele ser colocado num cesto com cobras, ele não morre. Não vai dar para matar esse menino, tá difícil aqui. Ele tenta de novo então convencer ele a partir da educação, não dá. E aí chega no ponto deles terem sua grande discussão, né? Quando ele pergunta para Prahlada, Prahlada, de onde vem
essas suas ideias, essa sua inteligência, essa sua concepção de mundo, de universo, de Deus? De onde vem? De onde vem essa sua força, menino? Que eu estou tentando te matar esse tempo todo, você não morre? Ah, papai, até parece que você tem dúvida. Vem do mesmo lugar onde vem toda a sua força, os seus poderes, a sua fama. De Vishnu. Ou você acha que isso aí você tem pelos seus méritos próprios? Não, vem de Vishnu. Mas falando com muita humildade, com muito carinho. E aquilo enfurece Hiranyakashipu. E ele fala, olha, você acha que seu Vishnu é onipresente? Ele está em tudo. Ele está em tudo, pai. Ele está em mim, ele está em você, ele está em todos que estão aqui. É ele da lembrança e o esquecimento. Você agora é Hiranyakashipu, mas na próxima vida você vai ser o quê? Mas ele vai continuar contigo, ele não morre. Seu Deus está em tudo, está em tudo. Ele está nesse pilar aqui do castelo, ele está nesse pilar do castelo. Então olha o que eu faço com seu Deus. Ele tira a espada e corta a pilastra no meio. E no que ele corta a pilastra no meio, ele já parte para cima de Pralada. Ele fala, agora eu mesmo que vou cortar sua cabeça fora, meu filho. E nisso ele começa a ouvir um rugido, um som que nunca tinha se ouvido. Um som absolutamente ensurdecedor. Aquela coisa ali. Cadê as crianças? Aquilo que eu contei para Lalita, ela, papai, esse não é o vilão. Não, esse não é o vilão, Lalita. Mas ele tá mais assustador que o vilão. E aquilo, ele olha para trás e vê uma forma gigantesca, né? Metade homem, metade leão, com um monte de cobra sobre a cabeça, um monte de braços, e gritando com os olhos esbugalhados, vermelhados, assim, com muita ira. E aí a gente vê o tamanho da arrogância, prepotência, presunção de Hiranyakashipu. Porque, como disse Radhanatha Swami numa aula, nunca é tarde para se pedir desculpas, né? Naquele momento, qualquer um de nós e olhar para aquele... errei, foi mal, desculpa, eu duvidei, cortei o pilar, mas enfim, estava errado, me perdoe, presta reverência, chora, se joga. Ele teria alcançado a perfeição ali, mas não, ele tinha tanta prepotência, tanta inveja, que toda a leitura do Bhagavatam, de Prahlada Maharaja e de Hiranyakashipu é baseada na inveja. Ou seja, Hiranyakashipu quer o lugar de Vishnu, é a inveja. É a inveja que é a inveja primordial, né? Seria essa inveja de querer ser o controlador, de querer ser Deus. E a inveja é o sentimento que amarra todas as qualidades não divinas. Né, dito na Bhagavad Gita que você tem os 3 portões que conduzem a dimensões inferiores, né? A cobiça, a ira e a luxúria, né? Luxúria num sentido até mais amplo, desejo egoísta, hedonista. E Chandramukha Swami até brincou uma vez que a inveja é o rejunte que cobre esses 3 portões, que junta tudo. A inveja é o grande inimigo a ser derrotado aqui. Então, Hiranyakashipu era o invejoso supremo. Ele era a personificação da inveja. Então, nesse momento, ele olha aquele leão, não pede desculpa não, cara. Tira a espada e cai para dentro. Ele cai para dentro do leão. Tamanha era a arrogância dele. Que a gente não pode nem chamar de coragem, porque é tão estúpida que é assim, né? Ele vai para dentro. E nisso tem um embate de Nishinradeva, né, até a hora do crepúsculo, com o exército, inclusive, de Hiranyakashipu. E na hora do crepúsculo, que é um horário que não é nem de dia nem de noite, ele na soleira da porta, né, que não era nem dentro nem fora do lugar, ele que não era nem homem, nem animal, nem nenhuma criação de Brahma, era uma criação de Vishnu, coloca Hiranyakashipu no seu colo, que não era nem na terra, nem no céu, nem no ar, nem na água, com suas unhas, que não era nenhuma arma inventada pelo ser humano, abre, bem sanguinolento, né, dilacera Hiranyakashipu, faz ali uma cirurgia gastrointestinal, né, retira os intestinos de Hiranyakashipu, sai colocando como guirlandas no corpo, e sua juba salpicada de sangue, e ele gritando ainda e tal. A ira divina, né? Era a ira divina. Se Deus tem a ira, qual que é a cara dela? Aqui é a tentativa de retratar essa cara, imagina.
Nem tanto que ela era tão irada que Brahma não quis ir lá apaziguar. Vai lá entregar uma guirlanda para ele. Não. Vai Shiva. Não, vou não. Vai Lakshmi. É seu marido, né? Parece uma manifestação de Vishnu. Vai Lakshmi. Vou não. E Pralada vai. Vai aquele menininho, coloca a guirlanda, apazigua Nishinradeva. Nishinradeva coloca ele no colo. Fica apaziguado. Pralada faz suas orações. E é tão bonito porque Pralada tem coisas muito interessantes nessa questão. Pralada em nenhum momento, enquanto orava, quando ele estava sendo torturado pelo seu pai, ou tentativa de assassinato do seu pai, em nenhum momento Pralada pede por proteção. Ele não pede a Vishnu por proteção. Ele está totalmente entregue. Tipo, mesmo naquela, Sharanagati, né? Seja feita a vossa vontade. Isso é para Pralada. Para a gente imitar é difícil. Só quando a gente estiver nesse estado místico de Pralada, que é o Tamadikari. O Tamadikari, ele não vê mais nenhuma diferença entre Vishnu, entre Krishna e nada da criação. Então essa pessoa, esse Tamadikari, ele é um ser eternamente liberto. Ele não precisa morrer para atingir o mundo espiritual. Ele já está no mundo espiritual o tempo todo. Ele é, o aqui e o agora dele é completamente espiritual. Porque ele já vive, ele já desfez a ilusão. Nós entendemos que isso aqui é ilusório. O Tamadikari não, isso aqui é tudo criação de Krishna. Isso aqui é tudo Krishna. Você é Krishna, tudo aqui é criação de Krishna. Todos nós estamos conectados com Krishna. Não somos Krishna, mas estamos conectados com Krishna. Então ele vive assim, com esse nível de consciência. Então Pralada era assim. Então ele orava pedindo simplesmente para que fosse feita a vontade de Krishna. E depois, quando Nishinradeva estava com ele no colo, falou: Pralada, peça o que você quiser. Pralada: eu não quero pedir nada. Eu já tive aqui a sua visão, eu não preciso de mais nada. Ele falou: não, Pralada, peça alguma coisa. E Pralada é o Vaishnava, né? Ele é o arquétipo do Vaishnava. O Vaishnava perfeito, o devoto perfeito. Ele pede pelo mundo. Primeiro ele pede pelo pai. Por favor, perdoe meu pai. Perdoe meu pai porque meu pai era uma pessoa muito invejosa. E pela inveja de meu pai, ele incomodou muita gente. Então eu quero que você perdoe meu pai e conceda para o meu pai a libertação. Um menino de 5 anos. Né? E aí ele fala: Pralada, muito antes de você pedir isso, eu já tinha libertado seu pai. E não só o seu pai, como gerações da sua família. Mas não por minha causa, só pela sua existência nessa família. E Pralada continua pedindo pelo mundo. Ele pede pelas pessoas, ele pede pelo resto. É isso. Ele já tinha pleno misticismo interno. Então o que ele queria? Servir todo mundo. É aquilo, né? A gente ama para aprender a servir, mas serve para aprender a amar, né? Então são totalmente interligados. E esse é Pralada. E aqui eu peguei um verso que é uma oração de Pralada Maharaja, que Srila Prabhupada faz um comentário muito bonito, e Maharaj Parangati lembrou desse verso hoje, né? Que é o verso 8. Eu falei que o canto que fala de Nishinradeva é o 7º, e é de fato. Mas no 8 tem orações de Nishinradeva, que eles dizem que são recitadas na dimensão onde fica Nishinradeva, por Pralada Maharaja. Então a primeira é essa aqui, ó. Querem repetir? Eu quero que vocês repitam, que vai ser bom. Vou falar palavra por palavra, vocês vão repetindo para mim, que é uma oração muito bonita. Então vamos todo mundo junto. Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namas Tejas Tejase Avir Bhava Vajra Naka
Vajra, Damshtra, Karma, Shayam, Randaya, Tamo, Graça, Om, Swaha, Abhayam, Atmani, Vyushta, Om, Krishram. Ofereço minhas respeitosas reverências ao Senhor Nishinradeva, a fonte de todo poder. Ó meu Senhor, possuidor de garras e dentes que parecem raios, por favor, eliminai nossos desejos hedonistas que neste mundo material nos impelem às atividades frutivas. Faze o obséquio de manifestar-vos em nossos corações e dissipai nossa ignorância para que, por vossa misericórdia, possamos tornar-nos destemidos na luta pela existência neste mundo material. Querem repetir? Ofereço minhas respeitosas reverências ao Senhor Nishinradeva, a fonte de todo poder. Ó meu Senhor, possuidor de garras e dentes que parecem raios, por favor, eliminai nossos desejos hedonistas que neste mundo material nos impelem às atividades frutivas. Faze o obséquio de manifestar-vos em nossos corações e dissipai nossa ignorância para que, por vossa misericórdia, possamos tornar-nos destemidos na luta pela existência neste mundo material. Olha o significado de Srila Prabhupada. No Śrīmad Bhagavatam 4, 22 e 39, Sanat Kumara dirige as seguintes palavras a Maharaj Prithu. Ah, não, eu não vou ler esse significado, vou ler o próximo. Porque agora a gente tem que ler o próximo também. O próximo é a bênção. Eu vou ler sozinho para a gente não estender tanto aqui. Syaste astu vishaya kala prasidatam dhyayantu bhutani shivam mitodya manascha badram bhajatad adokshaje aveshatam no matir api ahaituki. O verso diz: que haja boa fortuna em todo o universo e que todas as pessoas invejosas possam apaziguar-se. Que todas as entidades vivas tornem-se tranquilas praticando Bhakti Yoga, pois, aceitando este Bhakti Yoga, o serviço devocional, pensarão no bem-estar recíproco de toda a humanidade. Portanto, ocupemo-nos a serviço do Senhor Shri Krishna, a transcendência suprema, e permaneçamos-nos sempre absortos em pensar nele. Essa é a oração de Prahlada Maharaj para toda a humanidade. E olha o que Srila Prabhupada comenta. O seguinte verso descreve o Vaishnava. Quem souber, Vanchakalpa tarubhyascha, kripa sindubhyaivacha, patitanam pavanebhyo, vaishnavebhyo namo namaha. Assim como a árvore dos desejos, o Vaishnava pode satisfazer todos os desejos de qualquer pessoa que se refugia até os pés de lótus. Prahlada Maharaj era um Vaishnava típico. Ele não ora em prol de si mesmo, senão que ora em prol de todas as entidades vivas, sejam eles corteses, invejosos ou perversas. Ele sempre pensava no bem das pessoas mesquinhas, por exemplo, como seu pai Hiranyakashipu. Prahlada Maharaj não pedia nada para si próprio. Ao contrário, ele orou ao Senhor que perdoasse seu pai demoníaco. Esta é a atitude do Vaishnava, que vive pensando no bem-estar de todo o universo. O Śrīmad Bhagavatam tem o Bhagavata Dharma. Destinam-se a pessoas que são inteiramente desprovidas de inveja. Parama Nirmatsaranam. Portanto, em sua oração neste verso, Prahlada Maharaj deseja que Kala Prasidatam possam todas as pessoas invejosas apaziguar-se. O mundo material fervilha de pessoas invejosas, mas quem se livra da inveja mostra prodigalidade em seus relacionamentos sociais e passa a pensar no bem-estar de todos. Todo aquele que adota a consciência de Krishna e ocupa-se assim plenamente ao serviço do Senhor, tira de sua mente toda a inveja. Manascha badram bhajatat adokshati. Por isso devemos orar ao Senhor Nishinradeva, que se sente em nossos corações.
devemos pedir que Bahir Nishinho, Hridaye Nishinho, que ele habite meu coração, né? Que o Senhor Nishinradeva sente-se no âmago do meu coração, extermine todas as minhas más propensões, que minha mente torne-se limpa, que eu possa pacificar e pacificamente adorar o Senhor e levar a paz ao mundo inteiro. Com relação a isso, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura deu-nos um significado muito esmerado. Sempre que oferece uma oração à Suprema Personalidade de Deus, a pessoa pede-lhe alguma bênção. Como o Sr. Shri Chaitanya Mahaprabhu ensina em seu Shri Shastaka, mesmo os devotos puros, Nishkama, suplicam alguma bênção. Aí Nanda Tanuja Kinkaram Patitamam Vishame Bhavambudo Kripaya Tava Pada Pankaja Stiti Duli Sadrisham Vichintaya. Ó filho de Maharaj Nanda, Krishna, sou vosso servo eterno, mas de alguma forma acabei caindo no oceano de nascimentos e mortes. Por favor, tirai-me do oceano de mortes e colocai-me como um dos átomos a vossos pés de lótus. Em outra oração, Sri Chaitanya diz que Mama Jamani Jamanishvare Bhavatat Bhaktir Ahaitu Kitwai. Vida após vida, por favor, permite que eu dedique amor imaculado e devoção aos teus pés aos pés de lótus de vossa onipotência. Ao cantar Om Namo Bhagavate Narasimhaya, Prahlada Maharaj pede uma bênção ao Senhor, mas porque também é um Vaishnava grandioso, nada deseja para o gozo dos seus sentidos. O primeiro desejo expresso em sua oração é Swasti Astu Vishaya, que haja boa fortuna em todo o universo. Portanto, Prahlada Maharaj pediu que o Senhor fosse misericordioso com todos, incluindo seu pai, que era uma pessoa muito invejosa. Portanto, Prahlada Maharaj pediu que o Senhor fosse... De acordo com Chanakya Pandita, existem duas classes de entidades vivas invejosas. Umas que são como serpentes e outras que são pessoas como Hiranyakashipu, que por natureza invejam todos, inclusive seu pai ou filho. Hiranyakashipu tinha inveja de seu filhinho Prahlada, mas Prahlada Maharaj pediu uma bênção em favor de seu pai. Hiranyakashipu invejava muito os devotos, mas Prahlada desejava que, pela graça do Senhor, seu pai e outros demônios com ele parecidos abandonassem sua natureza invejosa e parassem de atormentar os devotos. O problema é que Kala, a entidade viva invejosa, raramente apazigua-se. Uma espécie de Kala, a serpente, pode ser apaziguada simplesmente com mantras ou com uma ação de uma erva. Contudo, não há como apaziguar uma pessoa invejosa. Portanto, Prahlada ora para que todas as pessoas invejosas passem por uma mudança de coração e pensem no bem-estar alheio. É isso. Então, assim, Prahlada é isso. Ele, em nenhum momento, ele tem raiva do seu pai. Muito pelo contrário, anos mais tarde, ele ainda vai fazer penitências, porque ele se sentia responsável pela morte do pai dele. Que ele falava, foi por causa de mim, para me proteger. O que Krishna apareceu e matou meu pai? Como ele tinha Deus. Eu não consegui convencer meu pai a agir diferente. Eu tinha condições de conseguir e não consegui. Enfim. Então, Prahlada é esse tipo de pessoa magnânima. Então, o dia de hoje, na verdade, é esse dia, né, em que Nishinradeva aparece para proteger Prahlada.